meus amigos, minhas amigas, eu tenho uma reflexão daquilo que Deus tem falado comigo nos últimos dias, que me lembra muito uma frase, uma ordem que minha mãe me dava quando eu era mais novo, né? Eu sempre fui muito agitado, eu sempre fui muito ansioso, eu sempre tive essa mania de me antecipar as coisas e muitas vezes perder o processo da caminhada. E talvez a vida seja aproveitar a caminhada, né, sem necessariamente se preocupar com o dia de amanhã, como falava o nosso Senhor Jesus, né? E uma coisa que minha mãe sempre me falava quando eu era mais novo, até hoje ela às vezes fala, tem calma e respira. Tem calma e respira. E a gente tem passado, eu tenho conversado com alguns amigos, alguns colegas, e eu não sei se vocês têm essa impressão também, mas parece que no Brasil o ano acaba em novembro, né? Parece que novembro é sempre um mês decisivo. Segunda-feira agora eu estava com alguns casais da igreja e conversando ali como é que vocês estão, como é que está a vida, e sempre falavam, não, esse mês está sendo muito decisivo na empresa, esse mês está sendo muito decisivo no trabalho, esse mês vai ser um mês complicado. E parece que novembro é o mês complicado, né? Eu sou professor, né? E lá na escola que eu trabalho, esse é o mês que a gente tem que começar a finalizar nota, mandar nota, já comunicar alguns pais, a situação dos alunos. E parece que quando tem Copa do Mundo, e esse Copa do Mundo parece que é antecipado esse processo de transição, esse processo de passagem, né? Não que eu acho também que a gente precisa sempre pensar nas transições, nas mudanças, nas travessias de fases da vida sempre no final do ano. Certamente nós aqui que vivemos esse ano de 2022, em vários momentos do ano nós nos percebemos desse processo de passagem, de transição. Aqui eu falo e acredito que é um tema que toca a todos nós. Lá na igreja a gente tem feito muitas reuniões da clã, a gente tem pensado nos concílios, né, o concílio distrital, o concílio regional, acredito que já tenha acontecido, né, por aí, aqui ainda vai acontecer. Então parece ser um momento decisivo. E eu lembro muito do conselho da minha mãe, quando ela falava, respira, tem calma, não tem por que se antecipar. E por isso, se eu tivesse que dar um nome para essa reflexão se chamaria respira, tem calma. Isso é algo que desde o início do nosso texto sagrado, desde a abertura da história de Deus com a humanidade, isso parece que é algo que está ali. Isso me parece que é algo que é um direcionamento de Deus, para que a gente se lembre do que nos faz sermos seres viventes, né? Eu queria lhe pedir liberdade, Thelma. Eu sei que no mundo online a gente tem esse novo hábito, na igreja também a gente tem alguns cultos online ainda, e a gente fica com a câmera desligada, mas eu vou de vez em quando pedir para que alguém leia um versículo, tá? Só para aquele que traz a palavra não ficar tão solitário nesse processo. Eu trabalho numa turma de adolescentes, então eu não sei falar com pessoas caladas, como qualquer professor de adolescente, sempre tem que ter alguém ali falando, reagindo. Então, de vez em quando, eu vou pedir para que alguém leia um versículo, tá bom? E fica à vontade, quem quiser ler. Mas logo no primeiro versículo da Bíblia, ou nos dois primeiros versículos da Bíblia, a gente tem a palavra do Senhor que nos diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Uma vez eu vi uma pregação e o pastor lá dizia que são 2 versículos ou 3 versículos no início da Bíblia que a gente fala meses e a gente não cessa as perguntas a se fazer sobre esses versículos. Eu sou daqueles que defendem que a gente tem que fazer perguntas à Bíblia assim. Ai do crente, ai do cristão que achar que não tem mais nada para perguntar ao texto sagrado, que tudo já foi resolvido na questão do entendimento. Como eu falei no começo dessa pregação, a vida é um processo, a vida é uma caminhada. E uma caminhada, como qualquer boa caminhada, ela é feita de perguntas, de questionamentos e de novas respostas. Mas algumas coisas eu queria destacar já nesses primeiros 2 versículos. E aqui, não no lado muito teológico, não no lado muito denso sobre o que significa cada coisa, o que era, nada nesse sentido. Mas eu sou um daqueles que defende que a Bíblia tem que ser lida como uma boa literatura. Eu lamento muito, eu como professor de literatura,
que a gente trabalhe tão pouco a literatura bíblica nas escolas. E como um pastor, que a gente trabalhe tão pouco a literatura nos ensinos bíblicos. Mas isso seria uma outra conversa. Aqui nesses primeiros versículos da Bíblia, a gente vê que há um Deus que é antes de qualquer coisa. Mas há alguns elementos nessa passagem que nos criam uma imagem sobre o que o Senhor reina. Aqui eu faço parênteses, há muitos anos atrás, eu namorava com minha esposa ainda, ela disse que tinha voltado de uma reflexão de jovens na igreja dela, e o pastor ali tinha dito que a gente não deveria se preocupar com a forma de governo que a gente tenha nesse mundo, porque como bons cristãos nós deveríamos sempre almejar uma monarquia, como se o reino de Deus fosse uma forma de governo. O reino de Deus vai muito além disso. A basileia de Deus não é algo que se limita a um sistema humano, mas é um entendimento de que Deus domina sobre tudo e sobre todos. O domínio do Senhor Jesus, o domínio do nosso Deus, ele está sobre tudo e sobre todos, sobre todas as forças, sobre todos os reinos, sobre tudo que se levantar contra nós. Isso está muito claro para mim nesses 2 primeiros versículos da Bíblia, porque há um Deus que ali está, diante de trevas. E há um Deus cuja palavra vai dizer que o seu espírito paira, está sobre as águas. A ruá de Deus, o sopro de Deus, o vento de Deus, ele está sobre as águas. E eu gosto muito daquele entendimento que mostra que as águas para o mundo antigo não são as águas de hoje, né? De um período já pós-domínio das navegações. É um período em que as águas limitavam o ser humano. As águas eram um medo para o ser humano. Por isso que no texto bíblico também os monstros, né, as feras saem das águas. Mas o Espírito de Deus estava sobre qualquer limitação humana, qualquer medo, qualquer angústia, qualquer tensão humana. Ali estava o Espírito de Deus. E como eu falei, eu sou daqueles que defendem que a Bíblia tem que ser lida também como literatura e como uma boa, se não a melhor das literaturas. E tem uma coisa que eu faço sempre com meus alunos, principalmente do 9º ano. Quando a gente lê um texto, eu sempre tento comparar, seja qual for o texto que a gente tirou naquela aula, com o texto da semana anterior, da aula anterior, não importa qual seja. Se a gente leu uma charge e depois a gente leu uma crônica, eu sempre faço uma pergunta. Ele já sabe que eu faço essa pergunta. Meus alunos também de escola dominical na igreja também sabem que eu faço sempre essa pergunta. Como é que a gente pode fazer um paralelo desses textos? Seja para aproximar, seja para afastar os textos. E eu acho que a Bíblia ela é um texto que pode ser lido e deve ser lido em paralelos. Porque se no versículo 1 de Gênesis, a palavra diz que diante de um mundo de trevas, ou quando havia trevas, há um Deus que ali está. E naquele meio ele cria a luz, e o seu espírito, o seu sopro, o seu ar, o seu vento, está sobre os medos, sobre as limitações. A gente tem o relato em Gênesis 2 da nossa criação. De onde é que a gente nasce? Qual é o nosso lugar de habitação? Eu queria que alguém lesse, porque, como eu falei, eu não ter adolescentes gritando, ou levantando, ou reagindo. Eu queria que alguém lesse, por gentileza, Gênesis 2, no versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém. Então, se no versículo 1 de Gênesis 1, obrigado, foi a pastora Joana, não foi? Obrigado, pastora. Ali vai dizer que sobre as limitações humanas, sobre o medo, a angústia humana, o Espírito de Deus paira, o sopro de Deus paira, está sobre, né, domina. Eu entendo então que se as águas são isso, a terra, onde a gente pode colocar nossos pés, então é um lugar de segurança. Né, eu não domino o hebraico, mas o Adamá, né, de onde Deus criou o homem, né, a terra, o chão, é um lugar onde a gente pode se sentir seguro, se sentir confortável. Então nós somos criados para habitar e criados para habitarmos um lugar de segurança,
para habitarmos um lugar de segurança com Deus. Nós somos criados para, mesmo diante de águas, estarmos em segurança. E não só por nós mesmos, mas porque o que nos faz viventes é aquele mesmo Espírito que paira sobre as águas. E aqui eu lembro, por exemplo, de algumas narrativas de quando Jacó, com medo de encontrar o seu irmão, ele tem uma experiência com Deus, e a Bíblia é muito detalhista, muito preocupada com esse detalhe de falar que ele estava à beira de um rio. Ele estava pronto para encontrar seu irmão, angustiado, e ali fala, ele estava à beira das águas. Quando há uma narrativa de um novo começo, de um novo tempo da humanidade, há uma família que coloca seus pés em um lugar seguro em meio a muitas águas. Mas eu acho que o texto mais didático, ou que para mim toca mais o coração nesse sentido, é a travessia do mar, que está lá em Êxodo 14. E aquele povo, aqueles homens, aquelas mulheres estão no processo de travessia, de transição, de passagem. E ali eles olham para trás e veem a iminência da morte. E eles olham para frente e não veem nada senão uma limitação. Mas essa limitação é causada pelo seu medo, pela sua angústia. E lá no versículo, a partir do versículo 21 de Êxodo 14, diz assim a palavra de Deus: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. E ali essa imagem que é construída é o olhar para trás e ser um perigo de morte, o olhar para frente e ser uma incerteza. Mas a palavra fala que o Espírito de Deus soprou a noite inteira, né? Estava ali o Espírito de Deus, soprando, relembrando o que é que os fazia viventes. Relembrando que diante daquelas águas, há aquele Espírito que estava desde o início de tudo. E não somente isso, mas quando eles passam em terra seca, não é necessariamente que o mar simplesmente seca, porque a palavra vai dizer no versículo 22 que se tornaram como muralhas à direita e à esquerda. E nesse processo de travessia, nesse processo de transição, eles passavam em segurança, mas sem deixar de olhar aquilo que os causava angústia. Eles passavam em segurança, mas quando olhava para os lados, estava ali o motivo de insegurança, o motivo de angústia, o motivo de medo. Mas eles estavam seguros, mesmo que o seu redor fosse de incertezas. O que me faz pensar que a palavra de Deus nos convida a olharmos com os olhos do coração. 2 Coríntios 5, 7 diz, se eu não me engano, essa passagem, que nós não vivemos pelo que vemos, mas por fé. Nós olhamos as situações e nós não olhamos somente para aquilo que os olhos veem, mas nós somos conduzidos, nós temos novas lentes de ver o mundo, as situações, que é nos dada pela palavra do Senhor, pela nossa experiência com Deus. É como aquele clássico texto do Pequeno Príncipe, que o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. A gente vai falar daqui a pouco, como Paulo também diz a mesma coisa em 2 Coríntios, mas é nesse sentido. Nós temos uma nova forma de ver o mundo, que sabe dos seus limites, que reconhece seus limites, que sabe do que lhe causa medo, e nós não somos super-homens, super-mulheres, ou defendemos uma ideia teológica de Deus, que nós estamos acima de qualquer limitação, de qualquer fragilidade, de qualquer fraqueza. E esse ano eu tenho aprendido muito sobre isso, de que é preciso que eu me entenda como fraco, é preciso que eu saiba qual é a minha limitação e qual é a minha fraqueza, mas é preciso que eu saiba que ela está ali, à direita e à esquerda, mas eu passo por elas em terra seca. Quando eu reconheço que o sopro de Deus que está dentro de mim soprou a noite inteira, soprou em todo o tempo de treva, e ao amanhecer vai abrir um caminho para que eu passe. E eu passo, reconhecendo minhas limitações. Tem um texto que eu também queria ler, que fala um pouco sobre isso, sobre esse olhar de um adorador sincero, que olha, sabe da sua situação, sabe do seu contexto,
mas quando olha para o céu, vê o Deus que era, que é e que há de vir, que é o texto muito conhecido de Isaías 6. E lá em Isaías 6, a gente só precisa ler, é um texto muito profundo, mas eu queria só ler os 2 primeiros versículos. Ele diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Eu acho que o primeiro versículo já é suficiente. A palavra de Deus fala que o rei Uzias, ele inicia seu reinado fazendo, isso está lá em 2 Reis 15, fazendo o que é agradável ao coração de Deus. Só que em 2 Crônicas 26 vai dizer que o orgulho o dominou. O rei Uzias era um conquistador, o rei Uzias era um homem de um grande aparato militar, que defendia Israel. Ele era rei de Judá, né, da parte sul de Israel. E a palavra de Deus diz que o seu nome significa ajuda de Deus. Então o profeta Isaías tem dito: no ano em que morreu aquele pelo qual o Senhor nos ajudava, no ano em que morre aquele em quem nós entendíamos que vinha a ajuda de Deus, naquele ano da angústia, naquele ano do medo, da incerteza, da insegurança, naquele ano, naquele tempo, eu vi que o Senhor se assentava no alto sublime trono. Mesmo que a minha ideia de segurança tenha ido embora, mesmo que a minha ideia de segurança tenha saído dos meus olhos, eu vejo o Senhor que se assenta no alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Eu gosto da versão que diz que, ou do entendimento que diz que era um costume antigo quando os reis saíam à guerra e dominavam outros reinos, eles cortavam as vestes daquele rei e costuravam as suas vestes. O que significa dizer que quanto maior eram as vestes de um rei, mais vitórias, mais conquistas, mais poder aquele rei tinha. E o rei que se assenta sobre um alto e sublime trono, que Isaías vê, tem umas vestes que enchem todo o templo, todo o espaço, porque ele já venceu. E por isso nele nós somos muito mais que vencedores. O que eu quero dizer com isso, meus amigos, minhas amigas, e já caminhando para encerrar, é que o cristão e a cristã que tem um coração que adora o Senhor, ele constantemente passa por processos de transições, de passagens, de mudanças, às vezes maiores, às vezes menores, mas os seus olhos têm 2 direcionamentos. Não perda de vista aquilo que lhe causa fraqueza. Para que se reconheça, a gente faz na Igreja Metodista o processo da confissão de pecados, é preciso que a gente se olhe, a gente na narrativa de Isaías 6, entende que Isaías, ao ver o Senhor, vê a si, mas também vê o seu povo. Né? A gente sabe quem nós somos, nós sabemos quem nós somos diante de Deus. Mas nós sabemos também quem reina sobre nós, diante de qualquer situação. Nós passamos agora, além de tudo isso que eu falei, né, desses processos todos de mudança, também em 2023 tende a ser um processo ainda mais exaustivo de mudança, inclusive política, né, porque agora teve a eleição. A nossa esperança está no Senhor, naquele que se assenta no alto sublime trono. Nós não nos movemos pelo que vemos, mas pelo que os olhos da fé nos conduz a ver. E é por isso que não é à toa que quando o Senhor Jesus ele morre e ressuscita, mas ainda muitos discípulos não o viram, era um momento de angústia para aqueles homens e para aquelas mulheres. Porque havia ido embora a sua esperança, a esperança de Israel, aquele que eles entendiam ser a libertação do povo, não estava mais entre eles. E era um momento de tensão. E agora? Era um momento de novo início, de reinício. E lá em João 20, o Senhor Jesus se coloca no meio deles. O Senhor Jesus, estando no meio deles, declara: paz seja convosco. Tenham paz. Paz seja convosco. E não somente isso, no final do ensinamento fala: recebam o Espírito, e sopra neles o Espírito Santo. É um novo começo, é uma nova fase, mas eu estou no meio de vocês. E eu estou no meio de vocês me manifestando igual o Pai se manifestava desde o início de tudo. Colocando em vocês aquilo que os torna viventes. Paz seja convosco, tenham paz e respirem esse ar que vem de Deus, esse sopro de vida.
Nós não conduzimos nossa vida pelas lentes da angústia, ainda que nós debrucemos sobre ela nossos olhares, saibamos que ela está ali. Nós olhamos para as circunstâncias da vida, vendo um caminho sendo construído, um caminho que nos faz passar em terra seca. Eu queria que alguém lesse, encerrando, 2 Coríntios 4, verso 18. 2 Coríntios 4, verso 18, e logo após eu encerro com o Salmo 46. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E ali em 2 Coríntios, obrigado, minha amiga Andréia. E ali em 2 Coríntios, Paulo tem falado sobre nada muito glamuroso, né? Sobre as tribulações que ele tem passado. Inclusive, ali Paulo, sendo comparado àqueles que ele chama de superapóstolos, né? Aqueles que questionavam a autoridade de Paulo, justamente porque Paulo era um homem que era preso, era açoitado, trabalhava. Mas Paulo está dizendo, a gente não se limita àquilo que a gente vê. A gente passa por tribulação, a gente passa por angústia, mas para nós o que é importante é aquilo que a gente não vê, a eternidade. Ou ainda, e eu não estou aqui de maneira nenhuma para que vocês nunca mais façam esse convite achando que eu falei heresia, não estou aqui corrigindo Paulo, nem nada disso. Mas talvez a gente até seguir pelo que a gente vê, mas não com os olhos humanos, né? A gente já vê um caminho sendo construído em meio à angústia. E para encerrar, meus amigos, minhas amigas, eu queria ler o Salmo 46, do verso 1 ao verso 6, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Veja, não é que ele acaba as tribulações, mas é um socorro presente nas tribulações. É um caminho em terra seca, da adamada terra, que se abre em meio ao mar. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Amém? Que o Senhor nos abençoe.